Olá, eu sou o Diego, seja bem-vindo a mais uma aula de JavaScript. Nessa aula nós vamos estar saindo um pouco dos conceitos mais básicos da linguagem, como os tipos de dados que nós fomos aprendendo. Agora nós vamos estar entrando mais na parte de front-end mesmo. Nessa aula nós vamos estudar manipulação de DOM, vamos aprender o que é DOM, como manipular os elementos de uma página, selecionar eles, como adicionar eventos neles, para que, por exemplo, no clique de um mouse aconteça alguma coisa na página. O DOM significa Document Object Model e é uma interface que representa a estrutura do HTML. E é através da manipulação do DOM que nós conseguimos colocar atividades interativas, como por exemplo clicar em um botão e apagar um elemento de uma página ou coisas do tipo. Então aqui nós temos um exemplo de uma estrutura HTML que eu deixei comentado, que basicamente seria um HTML, dentro dele o body. Dentro desse body nós temos um H1, que é um título, e um P, que é um parágrafo. E agora nós temos a representação no DOM. Seria basicamente isso. Cada elemento do HTML é um nó no, na interface do DOM. Então o DOM seria representado dessa maneira. Document, então próximo nó é o HTML, próximo body, dentro do body o H1 e o P, que seria o parágrafo. Para começar a poder manipular DOM, a primeira coisa que nós temos que aprender é como selecionar um elemento no DOM. E existem todas essas formas aqui. A primeira é o getElementById, onde nós passamos aqui por parâmetro o ID que que nós desejamos selecionar. Aqui temos o getElementByClassName, como o próprio nome já diz, nós vamos passar a classe do elemento e ele vai ser selecionado. O próximo é o por tag, então você passa a tag, por exemplo, se você quer selecionar um parágrafo, você passa o parágrafo. E tem o Query Selector e o Query Selector All, que funciona um pouco diferente. Você vai passar nesse parâmetro a chave do CSS, a chave do seletor. Então, se por exemplo você quiser selecionar uma tag, você só vai passar o P, mas se você quiser selecionar por ID, você pode colocar um jogo da velha e passar o ID. Ou se você quiser selecionar uma classe, você coloca ponto e o nome da classe. Então, o Query Selector é o mais utilizado ultimamente, é uma forma mais moderna de se selecionar, porque você já pode selecionar qualquer coisa através dele, você não precisa usar um específico, como o ById, ByClassName ou ByTagName. E o Query Selector All tem a mesma função, funciona da mesma maneira, porém ele vai selecionar todos os que têm aquela tag informada. Por exemplo, se você coloca uma classe, ele vai selecionar todos os elementos que possuem aquela classe. Então agora vamos ver na prática o funcionamento. Vou deixar isso daqui comentado para não interferir no código. Então agora, para colocarmos isso em prática, eu vou criar aqui um H2. Vou colocar um ID nele, que vai ser título. Vou criar um parágrafo igual nos exemplos e vou colocar um ID parágrafo. Então agora nós vamos selecionar esse elemento HTML com JavaScript. Para fazermos isso, vamos colocar ele em uma variável. Tá? Então vamos criar uma constante título que vai receber o document.getElementById, passando o ID título. E vamos mostrar isso no console. E aqui nós temos o nosso título selecionado. Agora vamos fazer com o parágrafo. Porém, com o parágrafo eu vou usar o Query Selector, tá? Então, const parágrafo, atribui document.get element by
document.querySelector. Eu vou passar um jogo da velha parágrafo. Console log parágrafo. E agora nós vamos ver aqui os dois elementos selecionados. Eu fiz aí. Agora que nós conseguimos selecionar os elementos, nós podemos acessar suas propriedades também. Como por exemplo, vamos colocar no console log título ponto text content. E nós vamos ver impresso o texto que foi colocado no título. Então, se por exemplo tivesse aqui texto do título, seria atualizado para texto do título. Assim como nós conseguimos ter acesso a essa propriedade, nós também podemos mudar, tá? Então nós podemos utilizar o título ponto text content atribui texto modificado. E assim nós vemos diretamente na nossa página o texto modificado. Note que no script continuamos vendo o texto do título, porque é o texto original. E como o código funciona de cima para baixo, basicamente você vai imprimir primeiro aqui no console log o título.textContext, que vai imprimir o texto do título, e após isso você modifica e vê o resultado diretamente na página. Porém no console ainda vê o texto antigo. Assim como o text content, existem diversas outras propriedades, tá? A partir do momento que eu crio no título, tem muita coisa mesmo que eu posso fazer. Uma delas é mexer na estilização diretamente por aqui. Então nós podemos, por exemplo, atualizar a cor do texto através do JavaScript. Então nós podemos atualizar CSS através do JavaScript. Primeiramente selecionando o elemento através do seu ID, através da sua classe, da sua tag. Depois acessando ou mudando suas propriedades através do JavaScript. Outra parte muito importante da manipulação de DOM é a manipulação de eventos. Para a gente entender isso, vamos criar aqui abaixo do parágrafo um button, mudar cor. E nesse button vai ter um ID botão. Vamos agora ver aqui, vamos primeiramente selecionar esse botão. Esse é um document, vou usar o query selector. Como é ID, jogo da velhas, e o ID, no caso o botão. Agora com o botão selecionado, eu vou adicionar um evento para ele. Para isso basta eu digitar o nome da variável que está armazenando esse botão, colocar um add event listener. Aqui eu vou passar o evento, então o evento de clique. E além do evento, eu vou estar passando uma função. No caso aqui eu usei uma arrow function. E aqui dentro eu vou colocar a funcionalidade que vai acontecer. Então aqui eu vou botar style.color igual a red. E agora, se nós clicarmos no botão, ele muda o texto para vermelho. Então esse foi apenas um dos exemplos de manipulação de DOM que nós podemos ter. Um exemplo bem simples, onde você vem aqui, você clica no botão e ele muda a cor para vermelho, tá? Para fazer esse evento, nós selecionamos o elemento que tem esse evento, no caso o botão, colocamos um ponto add event listener e nele nós passamos dois argumentos. O primeiro é o evento, no caso o evento de clique, e o segundo é uma função que vai executar alguma coisa, no caso foi a mudança de cor. Existem diversos eventos, tá? Existe, por exemplo, o evento de mudança, mas um dos principais que também é muito utilizado é o evento de submit,
que é o evento de envio de formulário, que nós vamos ver na próxima aula, e junto com o evento de clique que nós acabamos de usar. Lembrando que nós podemos fazer mais coisas, não precisamos fazer necessariamente somente uma coisa. Aqui no nosso botão ele está com o texto de mudar cor, então nós podemos fazer ele com que ao clicar no botão você também possa ter um botão.textContent atribui botão clicado. E a partir disso, se nós viermos aqui, nós mudamos a cor e também conseguimos mudar o texto do botão. Então, manipular DOM, adicionar eventos, a partir do evento que você coloca, você pode fazer diversas coisas a partir disso. Tanto que não dá tempo de eu mostrar em apenas uma aula tudo o que pode ser feito. Então agora nós vamos fazer uma atividade prática. E para essa atividade eu vou comentar todo esse código para não dar nenhum problema. E aqui também eu vou estar comentando que nós vamos criar algumas coisas novas. Então vamos criar um título aqui de novo. E aqui nós vamos estar criando dois botões agora. Então, o primeiro vai ser um botão claro e outro um escuro. Os dois vão ter um ID, que vai ser o mesmo do nome. Vou deixar em minúsculo. A atividade é o seguinte, nós vamos pegar esses dois botões e vamos mudar o tema da página toda a partir dos cliques. Então, nós vamos ter que selecionar os botões. Quando eu clicar no botão claro, ele vai deixar dessa maneira, com o fundo branco e o texto na cor preta. E quando eu clicar em escuro, ele vai ter o famoso Dark Mode. Então ele vai deixar o fundo preto e à frente o texto vai estar em branco. Primeiramente, para fazermos isso, nós temos que selecionar os elementos que nós vamos usar. Então, vamos criar uma constante claro, que vai receber no document.querySelector o ID claro. Da mesma forma com o outro botão, document.querySelector escuro. Agora vamos dar um console log dos dois, só para termos certeza que selecionamos os dois. E nós temos os dois botões selecionados. Além dos botões, para nós mudarmos a cor e o background e do texto de tudo, nós vamos estar aqui selecionando o body também. E para isso basta criarmos a constante body e atribuir a ela o document.body. Agora nós temos que criar evento nos dois botões. Então, claro.addEventListener. Nós passamos por parâmetro o evento, no caso o evento de clique, e uma arrow function. O mesmo nós vamos fazer com o outro botão. Então, escuro.addEventListener, o evento, no caso o evento de clique, e uma arrow function aqui. Agora com isso nós temos que adicionar as funcionalidades do botão. O que o botão vai fazer? Basicamente o botão de claro vai fazer com que o body.style.background color seja white e o body.style.color seja black. Enquanto o escuro vai fazer o inverso. Então body.style.background color vai ser black e o body.style.color vai ser white. Com isso,
nós já vamos ter aqui nossa página funcionando. Quando eu clico no claro, não mudou nada porque já estava com o background branco e o texto preto, que são as cores padrões. Porém, quando eu clico no escuro, eu tenho aí o famoso Dark Mode, onde o background fica numa cor mais escura e o texto fica em branco, geralmente. E se eu clico no claro, ele volta como era antes, com o fundo em branco e texto em preto. Então esse é um exemplo de como nós adicionamos interatividade numa página através da manipulação de DOM. Nós criamos um título, criamos dois botões e a partir desses dois botões nós mudamos a estilização da página inteira, tá? Então todos os elementos que eu fosse criar aqui, eles iam mudar a cor do texto aqui, como no H2, porque eles estão dentro do body. Então um exemplo prático de Dark Mode. Essa foi a nossa atividade prática, onde nós conseguimos revisar tudo que foi passado nessa aula, desde o começo. No começo nós vimos a estrutura do HTML, como um exemplo da árvore do DOM representando essa estrutura, como ela é mostrada. Vimos todos os métodos que temos aqui para selecionar os elementos. Então, o getElementById, onde você vai selecionar o ID passando só o nome do ID. O className, a mesma coisa, porém com a classe. O tag, a mesma coisa com a tag do HTML. E o querySelector e querySelectorAll, que são usados de uma maneira um pouco diferente, onde você tem que passar junto o seletor, como nós fizemos depois passando o jogo da velha, que é o seletor do ID, ou você pode usar o do ponto para selecionar uma classe, por exemplo. O querySelector retorna apenas um elemento e o querySelectorAll retorna todos. No caso, se você passa uma classe no querySelectorAll, ele vai retornar todos os elementos que tem aquela classe. Depois disso, nós fomos para algumas atividades mais práticas. Nós vimos algumas propriedades, mudamos ela, como aqui nós mostramos o título quanto o text content, ou seja, o conteúdo do título no console, e depois mudamos esse título e mudamos a estilização. Depois disso nós aprendemos a adicionar eventos em elementos HTML. No caso, criamos um botão e adicionamos o evento de clique que mudava a cor. E agora fizemos uma atividade que revisava tudo isso daí que foi abordado. Nós selecionamos todos os elementos que nós íamos precisar, tanto os dois botões, o claro e o escuro, quanto o body. Nós adicionamos eventos nos dois botões e mudamos a estilização de toda a página. Então essa foi a nossa aula de manipulação de DOM. São os conceitos mais básicos de DOM. Existem diversas outras propriedades que podem ser usadas, podem ser modificadas. Tem muita coisa mesmo que pode ser feito com o DOM. Esse daqui foi apenas um exemplo. Na próxima aula nós vamos continuar usando isso daqui ainda para adicionar num evento de submit uma validação de formulário. Então nós vamos ter um formulário que vai ser preenchido e a partir do momento que você clicar no botão para enviar as informações, você vai ter uma validação dessas informações, que vai mostrar coisas na tela. Por exemplo, se algo deu errado, se houve algum erro. Vamos aprender como validar as informações do formulário e como mostrar de uma forma visível para o usuário que as informações não estavam corretas. E eu vejo vocês na próxima aula.